Amém. De pé ainda, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus e ainda, seguindo aquilo que estávamos falando nesse mês sobre fé, vamos concluir no capítulo 11. Eu quero ler com você a partir do versículo número 23, Hebreus 11, 23 a 29, e você vai ler comigo esse texto, e depois de ler, ao assentar-se, vai ficar com a sua Bíblia aberta. Hebreus 11, de 23 a 29. Vamos fazer a leitura uníssona, vocês participando da leitura do texto no qual refletiremos nesta manhã. Assim nos diz então a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse dos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Amém. Podem sentar. Durante este mês que trabalhamos o tema da perseverança na fé, dentro do tema do ano da nossa igreja, que é sobre a perseverança, nós fizemos aqui já algumas exposições no capítulo 11 de Hebreus. No primeiro domingo nós fizemos a definição de fé, trouxemos o conceito e o entendimento do que é a fé e apresentamos que sem ela é impossível agradarmos a Deus. Depois nós vimos na sequência, na oportunidade, sobre os heróis da fé, tanto os heróis antediluvianos como os heróis pós-dilúvio e especialmente os patriarcas. E trouxemos aqui o exemplo de fé daquelas personalidades que o capítulo 11 de Hebreus alista como figuras pelas quais são testemunhas para que eu e você possamos correr também perseverantemente a carreira de fé que nos está proposta. Tanto é que o capítulo 12 do livro de Hebreus, olha aí, o versículo número 1 começa dizendo assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quais são essas testemunhas que são uma nuvem que nos cerca? São esses heróis que estão aqui no capítulo 11. Os exemplos deles na fé que obtiveram, dada por Deus, no Deus vivo e libertador da vida deles, seu Salvador e Senhor, deve ser imitado por nós. E nessa jornada que nos está proposta, olharmos firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé, tendo o exemplo destes homens e dessas mulheres alistadas aqui no capítulo 11. E hoje eu quero concluir falando de algumas características daquele que o capítulo 11 alista como algumas linhas de pensamento sobre a fé, mais do que os outros personagens. Antes, porém, é bom você pensar que nós vivemos uma época, um período de uma incompreensão e uma falta de entendimento, mais do que talvez em qualquer outra época que se possa imaginar a respeito do que é fé. E as pessoas estão confundindo no meio cristão o conceito de fé e tem trazido para muitos a fé apenas como uma confiança irresponsável de acreditar em Deus
objetivamente a obrigação que ele tem para conosco na concessão de bênçãos. Em regra, a maioria do povo de Deus, aspas, em alguns segmentos evangélicos, tem tido esta compreensão de que Deus é obrigado a nos servir e que nós temos que ter a fé num Deus que é aquele que concede presentes e obrigatoriamente tem que nos abençoar. E muita gente em nosso tempo hoje olha para Deus como sendo um servo que obrigatoriamente vai lhes assistir porque eles dizem ter fé de que Deus vai lhes fazer alguma coisa. Esse tem sido o entendimento da nossa época a respeito do que é fé. E o que é pior, queridos irmãos, algumas pessoas, até de entendimento, até de conhecimento, inclusive conhecimento religioso, doutrinário, bíblico, estão mergulhando nessa onda, estão se permitindo deixar levar por esse conceito raso de fé, e com isso se distanciam do princípio de fato que a Bíblia traz de compreensão para nós sobre fé. O que significa a fé? A fé não é uma simples crença infundada, ou, como alguns por aí afirmam, um salto no escuro. A fé não é algo irracional, algo incompreensível, não. A fé, ela é lógica, ela tem compreensão, ela tem entendimento, ela tem fundamento, ela tem lastro de princípios e tem experiências de pessoas que viveram pela genuína fé salvadora a sua vida ao longo da sua carreira cristã. Então, a fé, na realidade, ela é confiança irrestrita em Deus. Isso é que significa a fé. E é muito mais do que uma simples credulidade. É de fato uma compreensão inequívoca de que podemos confiar num Deus que age e que trabalha por nós a todo tempo e a todo momento. Então, sumariando aqui de maneira bastante objetiva, o que seria a fé pela qual Moisés, aqui no texto que lemos nesta manhã, observe aí, versículo 23, fala pela fé. Versículo 24 fala pela fé. Versículo de número 27 fala pela fé. Versículo número 28 fala pela fé. Versículo número 29 fala pela fé. De todos os relatos dos heróis do capítulo 11, heróis da fé, Moisés é aquele que mais vezes aparece a expressão pela fé Moisés fez isso, pela fé Moisés fez aquilo, pela fé Moisés aquilo outro realizou, pela fé. E para mim, esse conjunto de conhecimento do que foi feito por Moisés, do que ele realizou, e as características simples de ações que representaram a sua fé, eu e você podemos também objetivamente ter esta mesma fé e somos, pela palavra de Deus nessa manhã, envolvidos pelo chamado à fé que a Bíblia nos fornece a ter. Então eu queria pensar com você algumas características que o texto nos traz aqui nesta manhã, pelas quais nós vamos identificar se estamos ou não vivendo a fé bíblica, a fé salvadora, a fé que agrada a Deus, a fé que uma vez foi dada aos santos, a fé pela qual devemos batalhar diligentemente por ela, a fé que como virtude deve ocupar nossa mente e nosso coração e deve direcionar a nossa vida. Quais os elementos da fé genuína que agrada a Deus? Primeiro, veja aí o versículo número 24 do texto lido. 23 diz que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Primeira característica da fé de Moisés, que era a fé dos seus pais,
versículo 23, é uma fé que não se amedronta. Quando você lê as Escrituras Sagradas, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo que Deus não nos tem dado o espírito de covardia. E quando você lê o livro do Apocalipse, você vai encontrar no final do texto do Apocalipse dizendo que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E não está falando ali de timidez do ponto de vista de personalidade, não. Porque há pessoas que são mais expansivas e outras que são menos expansivas. Pessoas que são extrovertidas e há pessoas que são introvertidas. Há gente tímida. Nesse sentido da personalidade, não é o que a Bíblia está falando de timidez. Timidez na Bíblia significa covardia, medo, pavor, receio, significa amedrontar-se. E é interessante, meus irmãos, que a genuína fé não produz medo. Lemos hoje do início da escola dominical, o primeiro livro de João, no capítulo 4, quando a leitura devocional foi feita, trazendo a ideia de que no amor não existe medo. E se fomos visitados pelo amor de Deus e cremos que este amor nos alcançou e a ele fomos atraídos, como diz Jeremias em sua carta no capítulo 31, não podemos nos apavorar. E o salmista diz que aquele que teme a Deus não se amedronta com más notícias, não se apavora com as notícias ruins que chegam. A gente vive um tempo, queridos, em nosso país especialmente, onde só temos notícia ruim. É ou não é verdade? Qual a notícia boa que você recebeu do Brasil nesses últimos dias? Nesse último mês, vamos ser um pouquinho mais extensivos. Qual foi a notícia boa que você recebeu no Brasil no último semestre? Vamos ampliar um pouquinho mais. Estamos terminando o ano. Qual foi a notícia boa que você recebeu no Brasil agora no ano de 2016? Você vai ver que só tem notícia ruim. Vai para a área econômica, a coisa tá feia. Vai para a área social, de emprego, misericórdia. Quanta gente desempregada. E alguns empregados morrendo de medo de perder o emprego. Vai para a área da saúde, você tem até medo de ir no hospital. Educação, misericórdia. É cada projeto, os pedagogos aí que o digam, como anda a nossa educação. E por mais que você se esforce, parece que o negócio vai de mal a pior. Só tem notícia desagradável. Mas o bom, sabe o que é? Que o crente não se apavora com essas notícias daqui e não se amedronta com decretos reais, com decretos do poder público, com decretos do governo, com decretos dos homens. Não se amedronta porque a esperança dele não está restrita a este mundo. Embora nele estejamos e temos que aproveitar muito bem o tempo que aqui passamos e fazer o melhor do que temos recebido de Deus nesse mundo, mas não devemos nos amedrontar. A fé não se amedronta, a fé não se apavora. A palavra que aparece aí para amedrontar é a palavra para se surpreender e ser dominado por receio, por medo. Você já teve medo alguma vez? Sempre que eu falo de medo, eu gosto de me lembrar quando eu era garoto, adolescente. Só dormia de luz acesa. Eu acho que eu fazia tanta coisa que não devia, que de noite eu chegava no quarto e tinha que ficar com a luz acesa. E mais, ainda me cobria dos pés à cabeça, assim, ó.
E passava a noite morrendo de medo. E quanto mais medo eu tinha, mais barulho eu ouvia, mais imaginava o que estava acontecendo. Até a gente dentro do quarto eu às vezes pensava que tinha. O medo é apavorante. O medo faz você ver o que não é para ver. Você já sentiu isso? Seja sincero. Está vendo aí? Não é, Arilma? O medo é assim. Agora, quem tem fé, foi visitado pela fé genuína, não vai se amedrontar mais. As más notícias não vão apavorá-lo. E às vezes a gente recebe uma notícia ruim de uma enfermidade, de alguém querido que se foi, de um acontecimento trágico que se deu, nos entristece, nos fere, nos machuca, nos angustia, mas não nos causa mais medo, mais pavor, porque temos a segurança de um que está acima de qualquer decreto que humanamente possa nos trazer prejuízo, e este é Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a fé genuína, ela não se amedronta, não tem medo. Ontem eu estive lá no Baba, não foi, Roque? Cadê Roque? Está ali atrás. E eu fui jogar ontem bola um pouquinho amedrontado, porque no dia anterior havia recebido uma notícia, eu disse até lá ontem, antes de começar, de um jovem, menos de 30 anos, que foi jogar bola lá em Mata de São João e caiu morto do campo, papif, teve um infarto fulminante. E aí eu fui com aquilo na cabeça, eu digo, bom, eu já tenho um 5.9, vou correr nesse sol de 12:30, vou conseguir, será que vai... Mas sabe de uma coisa, eu tenho que me apavorar com o que aconteceu lá? Não, eu tenho que cuidar para que não aconteça comigo. Vou jogar. E joguei tranquilo. E segundo os relatos de ontem, né, Tiago? Eu fui até meia boca para cima ontem. Joguei até bem. Agora, se eu vou ficar com medo, eu não vou mais entrar no campo para jogar. Eu tenho que me cuidar. Ver como é que estão meus batimentos, tomar meus remédios, saber que eu não posso ir além, não vou me esforçar. Mas medo? Aí eu não vou fazer mais nada. O medo engessa. O medo paralisa. O medo estagna. O medo impede até de realizarmos as coisas. Então a fé genuína não se amedronta. Você está passando algum momento difícil, você é crente, crê em Deus, Ele te dará os meios para vencer o tempo difícil. Não tenha medo, não se apavore, não se amedronte, por maior que seja o decreto que imperiosamente seja sobre você, qual seja ele, Deus é maior. Amém? Segunda virtude, olha o versículo 24. Pela fé, quando já o homem feito, o que ele fez? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você já pensou quem Moisés era? Moisés era príncipe do Egito. Moisés era filho adotivo da filha de Faraó. Estudou à época na maior escola do conhecimento humano que existia, de ciências jurídicas, de ciências da engenharia, de ciências da botânica, de ciências da medicina, tudo no Egito. O Egito era o centro do mundo, e Moisés era da corte do Faraó, o homem que tinha tudo. Chegou num berço de junco, no rio Nilo, resgatado foi das águas, mas dormia em camas de ouro, em lençóis de linho finíssimo, comia das iguarias que só os reis comiam.
Mas a Bíblia diz aqui que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó pela fé, porque Deus o havia chamado para tirar o povo do Egito. A palavra que aparece aqui para recusar é a palavra para escolha, opção pessoal. E o genuíno crente tem uma fé que opta pessoalmente e decide pelas coisas de Deus, mesmo diante das ofertas mais grandiosas que possa o mundo lhe oferecer. Recusar aqui era a palavra usada na época para a tomada de posição. E essa palavra sempre era usada na linguagem do Velho Testamento para tomar posição em tempo de crise. Você se posicionar quando está tudo muito bem é fácil, né? Está tudo. Você tem duas ofertas boas, você vai se posicionar. Qualquer uma que você escolher vai ser bom. É ou não é verdade? Você tem uma oferta aí de emprego, por exemplo, você vai trabalhar numa multinacional lá em Londres. Olha que oferta! E vai ganhar 3.000 libras, não sei nem quanto é, de bônus, porque o salário vai ser 30.000 libras. Mas aí você recebe uma oferta de Frankfurt, na Alemanha. Outra multinacional lhe ofereceu e você tem esta bênção de também poder ir para a Alemanha com os mesmos valores. E agora você vai decidir para onde eu vou. Vou falar inglês ou vou falar alemão? Vou tomar chá com torrada ou vou comer chucrutes? Vou para o malte ou vou para a cevada? Aí é fácil, né? Agora você escolher as coisas em tempo de crise é difícil. Onde você tem a oferta garantida do bom e a incerteza de peregrinar por um deserto sem saber onde é o lugar, só numa promessa que foi dita e pela fé dizer, não, eu vou rejeitar isso aqui, porque o que há para mim lá na frente é melhor do que toda esta riqueza. Só faz isso quem tem fé. Espiritualmente não é diferente, irmãos. Deus tem nos dado grandes, mas grandes promessas para a eternidade com Ele. E às vezes nós estamos preferindo ficar com as coisas do mundo. Optamos em deixar de vir à igreja para ir a um cinema. Optamos a participar de uma festa de aniversário que começa às 9 horas da noite e vai até 2 da manhã, mas não vem orar de 7h30 à meia-noite numa vigília. Optamos fazer uma viagem com um gasto além do nosso orçamento, só para satisfazer o nosso sonho de ir a determinado lugar, mas não trazemos com alegria a oferta e depositamos no gasofilácio. Às vezes nossa escolha tem sido muito mais por aquilo que queremos do que por aquilo que Deus quer. E muitas vezes trocamos o certo pelo duvidoso. E em regra, quem faz isso se dá mal. Glória a Deus, porque Moisés não se deixou levar por isso. Pela fé ele recusou. Ele decidiu. O tempo era difícil, a escolha era difícil de fazer. Mas eu prefiro sair com o povo pobre, escravo, liderado para a terra prometida, do que ficar aqui com esses prazeres transitórios que o Egito me oferece. Terceira característica, olha o texto aí. O versículo 24 ainda diz que ele preferiu ser maltratado. Gente, isso aqui não tem nada a ver, é sadismo ou é masoquismo? Eu sempre confundo.
Hein? A pessoa que gosta de ser maltratada é o quê? Masoquista, é isso mesmo. Eu nunca entendi esse negócio de masoquismo e sadismo, não. Agora pense bem, humanamente falando, você vai dizer, Moisés era um masoquista, porque deixar de estar na cama de ouro, nos lençóis de linho, na mesa farta, na bebida farta, no ambiente de riqueza, para escolher ser maltratado, ser chicoteado, ser perseguido, o cara era meio... Mas o texto diz, foi pela fé que ele fez isso. Ele preferiu ser hostilizado pelo reino do Egito a usufruir dos seus prazeres. Sabe por quê? Olha o versículo 26. Porque ele considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros de Egito, porque contemplava o galardão. E aí vem os dois verbos que estão aí no verso 25 e 26. O preferir, que significa caráter abnegado de quem, mesmo que seja difícil a jornada, mas que leva ela a Cristo e ao céu, ele prefere do que o mundo tem para lhe oferecer. E considerar que a palavra para pensar com atenção, para pensar com cuidado, com acuidade. A palavra era usada para pensar antecipadamente, olhar além, olhar longe. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, como estamos precisando desse tipo de fé. Essa fé que nos faça olhar além do que os nossos olhos estão vendo. Eu disse na quinta-feira e vou repetir aqui. Estava em Maceió a semana passada e na sinaleira eu vi de longe 2 jovens com a camiseta com #UMP. Aí o sinal abriu, eu doido que o sinal fechasse de novo para parar o carro bem no sinaleiro para perguntar, né? Aí o sinal abriu, meu cunhado quando foi chegando na sinaleira, o sinal fechou. Aí eu pedi para ele abrir o vidro, abre o vidro aí. Aí ele abriu e disse, vem cá menina, o MP significa o quê? Deixa eu saber que eu sei o que significa o MP, né? União de Mocidade Presbiteriana. Ela disse, significa União de Mocidade Presbiteriana. Eu disse, muito bem, era isso que eu queria ouvir de você. Vocês são de que igreja? Ela disse, da igreja tal. Quem é o seu pastor? Reverendo fulano, o senhor conhece? Eu conheço. Aí eu fiquei impressionado, estavam distribuindo lá uns panfletos. Agora o que me chamou a atenção foi a frase que tinha na camisa, abaixo do #UMP. Aí tinha, movidos pelo invisível. Essa frase me chamou a atenção. E eu estou até preparando, quem sabe, a temática do nosso ano por aí. Nós somos pessoas que somos movidos pelo que a gente não vê. Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que não se veem. O crente é movido pela fé no invisível. A gente simplesmente crê, mesmo que não veja. Moisés preferiu isto, mesmo não vendo ainda a terra prometida, mas ele era movido pelo invisível, por Deus que o estava tirando do Egito para levar o povo para a herança prometida. Glória a Deus por isso. E é preferir, irmã, é considerar que o opróbrio de Cristo, o sofrimento de Cristo, a vergonha de Cristo é mais riqueza para mim do que os prazeres e a riqueza que o mundo oferece. O que adianta eu andar no Azira 2017 blindado? Se eu não for para o céu, não vai adiantar nada eu estar com Azira na minha porta, na minha garagem. O que adianta eu viajar o mundo inteiro, fazer um tour pela Europa, desembarcar em Lisboa, alugar uma van e passear a Europa toda e voltar para casa? O que adianta viajar o mundo inteiro se a sua viagem para a eternidade você não tem segurança que vai para lá?
A gente tem que considerar mais as coisas de Cristo, queridos. Por mais difíceis que sejam e vergonhosas para nós, a vergonha de Cristo é a nossa glória. Amém? Isso é fé. E às vezes a gente quer só andar movido porque a gente pode tocar, tangenciar, pegar. O crente vive como Moisés, vislumbra a eternidade. Eu não vi ainda. E deixa eu dizer para você uma coisa que eu essa noite pensei. Eu acordei umas 3 vezes essa noite e fiquei pensando justamente no Baba, do que podia ter acontecido comigo. Meu coração ficou assim acelerado. Rapaz, o menino de menos de 30 anos morreu lá, e eu passei a noite impressionado com isso. E o que mais me impressionou é que eu cheguei ontem, Leísa e Denise disseram assim: pai, o senhor está vindo de onde? Cheguei com o boné virado para trás, transpirando igual uma tampa de chaleira, tomei banho e o suor. Será que eu estou tendo algum piripaque aqui? Olha, era o calor. Aí eu passei a noite pensando, e o meu coração se aquietava e dizia assim: mas se você tivesse ido, você estaria na glória eterna. Aí eu disse: sim, Senhor, mas eu quero ficar um pouquinho mais. Ainda tem alguns sonhos. Mas uma coisa, meu coração tranquilizou-se. Não me apavorei com isso, porque eu sei que aquilo que Deus tem reservado é maior do que aquilo que eu espero viver ainda. Então, queridos, é considerar a glória de Cristo maior. E às vezes a gente está dando tanto valor a coisinhas pequenas, né? Se esquece da glória eterna. Mais à frente, versículo 27, a gente já vai finalizar. Pela fé que Moisés fez também, abandonou o Egito, não ficando amedrontado. Novamente a palavra aparece aí, com a cólera do rei. Se antes era com decreto que ele não tinha medo, muito menos medo ele tinha agora da ira do rei, porque permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. 2 verbos aí: abandonar e permanecer. Abandonar significa manter-se firme, não olhar para trás, saber que a tomada de posição é para frente. E aí vem aquela musiquinha da mulher de Ló que a garotada aprende aí, né? Olhou para trás e se deu mal a mulher de Ló, só porque olhou para trás, virou. Quando Deus nos chama para a jornada com Ele, nós não podemos mais ficar olhando: o tempo lá atrás era melhor, que saudade de onde eu estava, porque o Egito me oferecia isso, porque lá eu tinha mais segurança, agora eu estou aqui nesse deserto, nessa caminhada, nessa jornada, e ficar olhando para trás: o tempo bom era de 1980, que a igreja era avivada, o tempo bom era do reverendo Beltrano, o tempo bom era quando o conjunto tal fazia música, o tempo bom, aí vive lá atrás no saudosismo, à frente não caminha, não vai para frente, emperra no passado. Quem é movido pela fé é movido para frente. O que passou, passou, não volta mais. Deve servir de experiência, de ensino, de aprendizado. O que vale é o daqui para frente. Não queira instaurar, irmão, aquilo que ficou lá atrás, hoje. Espere o novo, porque no Senhor há novidade de vida sempre, o amanhã sempre será melhor. Agora, se eu vivo preso no passado, no saudosismo, olhando só para trás, só olhando pelo retrovisor, não vou enxergar nunca o horizonte, não vou contemplar nunca o que está à minha frente.
Abandonar significa isso, manter-se firme, andando firmemente, olhando para o autor e consumador da fé, olhando para frente, é não olhar para trás, não olhar pelo retrovisor. Pare de olhar pelo retrovisor, meu irmão, pare. Contemple o seu olhar no horizonte, e diz Atos 17 que o nosso horizonte é Jesus. Ele é o horizonte da nossa vida. E eu disse outro dia, quando preguei sobre o horizonte aqui, sabe o que caracteriza o horizonte? É que o horizonte é o fim, né? Mas quando você chega lá no fim, novo horizonte se aparece. Já notou? Você está no Bahia, vai lá na Baía de Todos os Santos, olha assim, vê aquele marzão, aí pensa que acabou ali, né? Aí você pega um barco, aí vai até aquele ponto que dista do continente, 15 quilômetros que você viu, ali acabou. Aí você chega lá 15 quilômetros, aquele horizonte tem novo horizonte para frente. A vida cristã é isso. O horizonte é Jesus, o novo está sempre sendo descoberto. Para que ficar olhando para trás? Moisés olhou para frente. Não quero saber do que o Egito tem a me oferecer, não quero saber o que eu vivi no Egito, eu quero saber o que eu vou viver na terra prometida, na glória eterna com o Senhor. Amém? E a outra palavra que aparece aí é permanecer. É a ideia do invisível, que o versículo número 27 nos traz. Movidos pelo invisível, como quem vê aquele que é invisível. Olhar pela fé, abrir os olhos, é ser alguém que olha para o que está acima. Como diz Paulo, pensar nas coisas do alto, é buscar as coisas do alto, é pensar além do horizonte. Aí Roberto Carlos faz, além do horizonte pode ter um lugar bonito para viver em paz. Se Roberto Carlos, na sua canção romântica, ele tinha esperança de um lugar novo, quanto mais eu que sou crente, meu irmão. Não preciso cantar além do horizonte, não, a gente vai poder se amar. Não, a gente pode cantar e cantar que temos o horizonte garantido. Além do horizonte está Jesus. E existe esse lugar. Na canção de Roberto Carlos, ele imaginava que podia ter esse lugar. Mas nós temos a certeza de que ele existe. E para lá estamos indo. Amém? Versículos 28, 29, 3 outros verbos aparecem aí. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos. Pela fé, atravessou o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. 3 expressões aparecem aí no versículo 28. Primeira delas, primeira expressão que aparece aí, que celebrou. É interessante, a ideia de celebração aqui é a ideia da Páscoa, quando ele imolou os portais e os umbrais das casas dos hebreus com o sangue do cordeiro imolado. A Páscoa foi celebrada ali e o anjo destruidor passou por cima. Sabe o que significa essa palavra na língua original? Instaurou um novo tempo. Sabe o que significa isso para mim e para você? Pela fé, Deus já nos deu um cordeiro pascual, que é Jesus, e estabeleceu para mim e para você um novo tempo, um novo momento. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E ali ele fala de que Cristo é o nosso cordeiro pascual. Já foi instaurado um novo tempo na sua vida, meu irmão, minha irmã, se você tem Jesus. Você não precisa de mais nada de novo para acontecer na sua vida. Você já deve celebrar a Páscoa todos os dias. E aqui vem uma lição para mim e para você. Não deixe de comer do pão e beber do cálice em tempo algum. Não se olvide de participar da ceia do Senhor em momento algum. Não se exclua da celebração da Páscoa. É ela a instauração de um novo tempo, de um novo momento para a sua vida. Inaugure no seu coração e na sua mente um tempo novo que já foi plantado por Cristo Jesus no seu coração. Celebrar é isso, mas também diz o texto que eles não só celebraram,
e ficaram ali na Páscoa. Comeram do cordeiro, da carne assada, com a mão no cajado dos pães asmos. Mas eles tomaram posição. Diz o texto que atravessaram o Mar Vermelho. A ideia aqui é de travessia, a ideia de continuidade, a ideia de avanço. Você se lembra da história? Ou não? Como é que aconteceu depois que Moisés saiu com o povo do Egito? Faraó foi atrás. De repente se deparam com o Mar Vermelho. À frente, as águas do mar. Aos lados, a areia da praia. Atrás, Faraó com seu exército. Eu estava assistindo ontem, dei até pause, porque não deu para assistir, é muito longo. Vou ver se eu assisto amanhã, continuo assistindo. Um filme, tem muita distorção, mas interessante. Êxodo, Deuses e Reis. Você já assistiu? Interessante. Eles fazem uma ficção um pouco exagerada da história de Moisés, mas interessante. Para quem pensa e conhece a história da Bíblia, vai conseguir ajustar alguns posicionamentos que o filme traz que não são verídicos. Mas é muito interessante. E eu parei ontem justamente na hora da travessia. Eu dei pausa e disse, não vou continuar assistindo não. E eu fiquei imaginando, você já pensou se Moisés não tivesse a fé? Ele clamou a Deus e Deus disse, olha, atravesse. E ele disse, Senhor, como é que ele vai entrar nesse mar aqui revolto? Já pensou se ele começasse a questionar? Se ele começasse a imaginar, não dá, Senhor. Se a gente entrar, a gente vai morrer afogado, é melhor a gente morrer lutando. Não, ele simplesmente entrou e o que aconteceu? O mar se abriu. E eles atravessaram a pé enxuto. Quando chegaram do outro lado, as águas se fecharam e o exército de Faraó, com seus cavaleiros, Salmo 3, foi tomado. E quem pereceu? Faraó e os seus cavaleiros. Atravessaram, queridos. Moisés, pela fé, atravessou. Entenda, a sua vida aqui é uma travessia. Todos os dias você está diante de um desafio. Todos os dias tem alguma coisa lhe perseguindo atrás. Todos os dias você vai ter opções de vazar para um lado ou para o outro. Mas o que Deus quer é que você atravesse. É que você prossiga. É que você não desista. É que você vá adiante. A nossa vida é uma travessia. E ela só será bem-sucedida quando a fizermos pela fé. Amém? Que Deus nos abençoe. Você tome o exemplo de Moisés. Tem uma fé racional. Uma fé que tem exemplos históricos. Uma fé que funciona. Uma fé pessoal, particular e individual. Uma fé qualificada por essas características de quem crê em Deus e se move pelo invisível. Que Ele nos abençoe.